Mas vamos falar do Cruzeiro então, que ao contrário do Atlético, teve uma classificação um pouquinho mais protocolar, mas com um certo sofrimento desnecessário, digamos assim, principalmente depois que o Lucas Romero foi expulso de forma até bastante infantil, né? Mas o Cruzeiro tava dando sinais que passaria com muita tranquilidade. Passou com muita tranquilidade, né? Não é que o Cruzeiro chegou quase foi eliminado. Não foi assim também, né? Mas ele chegou a abrir o placar, depois sofreu um empate, ficou com um jogador a menos e chegou até um final do jogo ali com o Libertad tendo a chance de fazer 2. O Cássio faz uma grande defesa. E aí aquela coisa, né? Então, se consegue fazer um segundo, vai pro abafa, arruma um terceiro, assim. O futebol é uma coisa doida, né? Mas é um jogo que é muito difícil você tirar alguma conclusão em relação ao início de trabalho do Diniz em si, né? Porque foram 2 dias só, né? Ele pega na terça-feira. Na verdade, ele é apresentado na terça-feira. É um treino e meio. Ele comenta que é um treino e meio que ele Exato, Ele foi apresentado na terça-feira, não sei nem se deu tempo de treinar na própria terça, né? E já teve o jogo na quinta-feira, assim. Vocês já conseguiram ver alguma diferença, assim? Tira a saída de bola, acho que é o mais nítido, né? Mas alguma outra que vocês destacam, assim, em relação ao Seabra? Ele vai ter uma dificuldade com o Cássio absurda. Vai ter dificuldade. O Cássio, não sei se é o jogador com esse perfil pro jogo do Diniz. O Fábio tinha a mesma dificuldade, né? Mas é menos. Era isso que eu ia falar. O Fábio tinha. Né? O Cássio é muito grande, né? Então pode ser que ele fique mais difícil ainda. Mas ainda. eu acho que o Fábio ainda tem um cacuete de jogador de linha ali, ele tem bons fundamentos. Eu não vejo o Cássio com essa habilidade para dominar uma bola e a frieza de sair. Ele quase toma um gol contra o Vasco aqui, bizarro. A bola passa por ele, sai, dá um carrinho. Então, assim, eu vejo que nesse ponto o Diniz vai ter que repensar, né? Ou isso vai demandar muito tempo. E o Cássio... É difícil de repensar, viu? Pois é, ele mas faz isso no ele não vai. Ele sempre faz isso. Mas assim, ele não vai abrir mão de disso. jogador em final de carreira. Vou pensar bem, não é um cara que, poxa, será que eu vou treinar de novo agora pra... Mas vai. Mas sabe, assim, o Diniz... Cara, ele é bem mais novo que o Fábio. Se ele convencer o Fábio que vai parar agora, ele não vai convencer o Cássio? O Diniz, ele tem... a pessoa pergunta pra ele em relação ao modelo de jogo, né? Ele não fala muito, você não vê muitos termos táticos. Você vê valores. É verdade. E aí, tem um que ele fala que me chamou muita atenção, que é o ser solidário. O ser solidário, e era um termo que eu cheguei a usar muito no Botafogo na minha última passagem como treinador, principalmente nos meio-campistas. É o cara querer ser solidário com o colega de, ele tá com a bola, eu tenho que dar linha de passe pra ele, pra ele não se arrebentar sozinho. Eu tenho que ajudar ele o tempo todo. Então, se eu tô sem bola, eu tenho que ser solidário e o tempo todo tá correndo pra criar linha de passe pro nosso time ter posse, pro nosso time ter bola. E eu entendo quando ele fala ser solidário muito por isso, com bola. E sem bola, um correr pelo outro, um competir pra caramba, tentar roubar a bola o mais rápido possível. Então, esse termo solidário dele, eu consegui perceber, assim, com muita facilidade, porque não é um jogo mais posicional, como era com... Já você vê que os caras já estão movimentando muito mais pelo campo. Sim. Então, você vê muitas vezes o Matheus Pereira já voltava algumas vezes com o Ceará, mas agora muito mais. Vai lá na zaga buscar a bola. Muito mais próximo e tal. Então, e esse valor que ele carrega com ele, que ele cobra muito, já consegui ver nos 2 jogos. Domingo mais do que quinta, óbvio. Mas eu acho que, a gente começou mais cedo, né? Quanto tempo pra ver o Diniz, a parada pra data FIFA vai ser essencial. Eu também acho. Vai ter mais de uma semana pra ele trabalhar os caras e tudo mais. A gente conseguir ver mesmo. Foi uma parada que derrubou o Seabra, né? Foi uma parada voltou, que ele volta, ele não volta bem. Voltou abaixo do esperado. Não imaginava que com a parada ele colocaria os reforços pra... Exatamente. E o Cruzeiro teve 2 semanas cheias, né? Porque ainda tiveram times nessa data FIFA que estavam devendo jogos, então cumpriram. E o Cruzeiro não precisou cumprir, né? Acho que o Cruzeiro pagou contra o Inter, não? Mas teve mais de uma semana. Ah, verdade, foi contra o Inter. Foi uma semana e meia, eu acho. Você tem razão, teve o jogo do Inter mesmo, é verdade. Mas já foi um jogo que já deu pra ter alguma coisa em relação à saída de bola mesmo. Essa nova fase do Cruzeiro com o Diniz? Fazendo uma análise do plantel, olha, o Cruzeiro tem esses jogadores, o Diniz tem esse pensamento. Dá pra encaixar esses jogadores com esse pensamento do Diniz? Porque o Diniz eu admiro ele por um motivo muito simples. Ele é um cara que tentou uma coisa nova no futebol. Isso é fato. O que ele faz, ninguém mais faz. Agora, a crítica ele só faz aquilo. Ele não é um cara que dá um passo para trás, vamos jogar de uma forma mais pragmática. Ele não faz isso. Então, para ele, é 8 ou 80. Ou joga do meu jeito ou não joga. Então,
Pensando no elenco do Cruzeiro, que não foi montado por Diniz, se é que algum... O do Fluminense acabou sendo, porque ele ficou muito tempo lá, ele acabou trazendo as peças que ele queria. Vocês acham que vai emplacar? Acho que virando o ano em placa, eu acho. Eu acho que tem jogadores... Se pegar o auge dele, Fluminense, né? Você tem ali o Matheus Henrique, que é muito parecido à forma de jogar do Martinelli, do André, né? Você tem o Matheus Pereira, que é até mais dinâmico que o Ganso, mas que tem a... Toca de primeira, né? Exatamente. Tem a qualidade de refino que o Ganso tem. Você tem um centroavante, na minha opinião, o Carlos Jorge vai crescer muito ainda. Também e vai acho. Com ele, vai crescer, porque ele... Eu não ponho fé nele, mas eu torço pra que dê certo. Os 2 jogos do Lautaro, com a mudança de função, eu já acho que o Lautaro evoluiu. O Lautaro é um cara muito intenso, né? Coisa que o Diniz gosta muito. Evoluiu muito. Ele é voluntarioso. Eu acho que o Lautaro, ele tem essa... Ele quer. A minha dúvida é o que ele vai fazer com o Wallace. Porque o Wallace não faz o que o André fazia. Chuto arriscar que ele pode meter o Wallace de zagueiro. Olha, boa. Pra melhorar a construção do Cruzeiro. Ele fez isso no Fluminense. Ele e João Marcelo, talvez. Ou o Vijalba, não sei. Ou o Zé Ivaldo. Pode ser. Acho que talvez o Zé Ivaldo desse, em termos de saída de bola, fica um pouco abaixo. Não sei. Assim. Ele não é aquele passe mal, né? Até o passe longo dele até muito bom. Eu vi muitos elogios do pessoal do Ceará em relação ao Jonathan, que é o zagueiro que jogou... Sim. O Cruzeiro contratou ele pro... Sim. Não, contra o... Libertar. Cuiabá. Jogou contra o Cuiabá. Eu tenho muitos elogios em relação do Jonathan, em relação à construção e tudo mais. Vamos ver o que ele pode fazer, mas eu acho que ele não vai voltar atrás com o Cássio, não. Ele vai fazer o cara jogar. Acho que não. E assim, se a gente pegar declarações, eu acho, Paulo André, quando tava acabando de jogar no Atlético Paranaense, eles falam que o Diniz traz a alegria pra eles de volta em relação a jogar futebol. Ele tem esse lado, parece que não, né, que ele grita muito, xinga muito, mas parece que os jogadores compram muito a ideia dele, ele é muito... A relação humana dele com os caras no dia a dia, ele fala, os caras compram a ideia. Então, se os caras do comprar a ideia... Tem qualidade e elenco pra caminhar. E eventualmente tendo mais reforços, né? Pode ser que o elenco... Foi a promessa do Pedrinho. Essa semana. Exatamente. 2 a 3 reforços aí de peso. Sim. Acho interessante uma fala do Baltazar, que o Antônio Baltazar, ex-presidente da América, falando que todo time tem que ter 5 bons jogadores. Um goleiro, um zagueiro, um volante, um 10 e um 9. A espinha dorsal. Os outros podem ser bons, mas esses 5 tem que ser diferentes. Então, o time que tem essa espinha, o resto você faz. E ele tá falando de relação a gasto, né? Esse você tem que gastar bem com esses. Gastar bem com esses. Depois você faz em torno dessa estrutura de jogadores. É uma visão interessante mesmo. E ele falando, né, dos gastos dos times, né? Que o América com budget de 40 milhões, com orçamento de 40 milhões, disputando com Atlético, Cruzeiro, 250. Então... O América fez muita coisa. E outro tema achei muito bacana que ele trouxe ontem é sobre a imprensa. Eles cobrando a responsabilidade da imprensa. Porque a imprensa, muitas vezes, ela age como torcedor. Ela põe a faca no pescoço do dirigente do clube como se fosse um torcedor. Você tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Não, calma. O dirigente está fazendo um trabalho de construção, de colocar as contas em dia, de pagar em dia, tratar a coisa com seriedade, e vocês jogam tudo por água abaixo. Achei muito legal isso, porque a imprensa, ela se coloca... Você é jornalista, você talvez tenha mais propriedade de falar isso do que eu. A imprensa se coloca muitas vezes acima olha, nós somos intocáveis. O que nós falarmos... Muitas vezes, sim. Muitas vezes coloca. O Renato Gaúcho sofreu isso lá no Sul agora. Sofreu não, né? Um jornalista... em todo lugar tem. Todo lugar tem esse jornalista. Isso, né? E assim, eu lembro quando eu fiz um curso da CBF, e na época o William zagueiro do Corinthians, William Capita, ele era comentarista do Sport TV, antes de virar dirigente. E ele tava na mesma sala que a gente. E eu lembro que eu parabenizei ele por estar fazendo o curso, porque a imprensa é quem forma opinião. E muitas vezes... Ainda mais naquela época, hoje um pouco menos, mas muitas vezes os nossos gestores, eles vão muito na onda da imprensa. Então, poxa, se tem um cara com o microfone na frente dele, falando um monte de asneira e o gestor escutando, só vai passar coisas ruins. Então, se o cara tá capacitado, se procurando entender, procurando saber mais do jogo, para comentar melhor, os dirigentes vão pensar um pouco melhor. E aí os nossos aí vão entrando nessa linha aí, né, da imprensa.
Hoje, todo clube brasileiro praticamente entra no Brasileiro pra ser campeão. Não tem lá o que o clube quer. Aí muitas vezes o clube consegue no máximo brigar pra não cair. Aí o clube começa o brasileiro no primeiro turno, tá lá brigando por Libertadores. Ou tá muito acima. Aí ele volta no segundo turno ali, normal, ele começa ali 12º, 13º, até acima. Da expectativa, né? O treinador cai. Ele paga pelo que ele fez de bom. Exatamente. Isso aí. Agora você consegue, se ele fica ali, 15º, entra na zona, não, saiu. Ele tá com o emprego dele. Mas se ele vai muito bem e começa a cair, antes dele chegar onde ele devia estar ali, que é 15º, 14º, não, ele já cai ali. O que aconteceu com o Seabra um pouco, né? E aí entra a imprensa, né? Entra a imprensa, cai o ritmo, não joga mais. Não joga mais, o técnico não tem mais o time na mão, o grupo já não tá mais unido. E são coisas que hoje os clubes se blindam, mas acaba vazando pra fora. Então, aí tem um outro que... E tem falando um pouco de imprensa também, tem um outro fator. Da imprensa que não é jornalista. Não é jornalista, é o torcedor que virou. Eles falam isso também ontem. O torcedor com o microfone na boca também. Inclusive, eu acho que esse aí hoje em dia tem até mais peso, porque a torcida, na maioria das vezes, isso não é uma estatística, mas é a impressão que eu tenho, é que a torcida, na maioria das vezes, acompanha muito mais os influenciadores do seu próprio clube. Porque o torcedor olha para aquele cara e fala assim, esse cara é torcedor como eu. Logo, ele está falando aquilo que eu penso. Se identifica. Às vezes o cara vai ver um programa esportivo, um cara que é cruzeirense, atleticano, vai ver um programa esportivo de São Paulo, Rio. Esse cara não vive o que eu tô vivendo aqui. Cara, esse cara não tá sentindo o que eu tô sentindo, sabe? Então, às vezes, o influenciador do clube dele, ele fala com aquela paixão que é o que o cara quer escutar. Isso é mais prejudicial ainda lá dentro do clube. Eu concordo com vocês, mas é um absurdo um dirigente que toma uma decisão pautada por uma palavra dessa. Um absurdo. Sim. Se alguém toma uma decisão baseada num canal de YouTube que é do torcedor do clube... Mas eu acho que o canal, ele eleva o que a torcida tá pensando e aquele pensamento vai pro estádio e aí não fica só no canal mais, aí vai nos comentários de Instagram, vai no comentário de tudo quanto é coisa e aí... Vira uma bolha, né?